revoltas, daqueles conflitos, daquelas tensões que acabaram ficando de fora, né? Quando eu só foquei no aspecto econômico. Que nem eu disse, a gente parou mais ou menos por 1720, mais ou menos nesse período, e ainda tem muita coisa para acontecer. Se a gente parou em 1720, a gente tem mais pelo menos 102 anos de colônia, como vocês podem ver. Nossa colônia só vai acabar em 1822, então a gente ainda vai voltar um pouquinho nesses assuntos. Hoje, é a história do Brasil, mas hoje eu vou falar bastante de Portugal, única e exclusivamente de Portugal. Única e exclusivamente, não. A gente vai voltar para o Brasil, mas como isso vai afetar o Brasil, a gente vai estar um pouquinho no contexto português, porque aquilo, se a gente está falando de colônia, a gente vai precisar falar desses coleguinhas que acabaram com a nossa vida e acabaram com a nossa felicidade. Não tem muito como a gente fugir disso. E hoje a gente vai falar de uns caras que mais acabaram com a nossa felicidade. Se a gente já estava triste, se a gente já estava ferrado até agora a gente vai ficar mais ainda, entendeu? Porque olha, vem um cara desse, ainda uma bomba dessa no nosso colo. Então eu vou falar um pouco sobre o Marquês de Pombal. Eu vou, que nem eu falo, para mim não ficar aqui esse tempo todo que eu fico, eu sei que eu fico esse tempo todo com vocês falando e não ser algo chato, no meio eu vou fazer a fofoquinha história, para variar, né? A gente vai ter um momento fofoquinha para não ficar só no conteúdo, a gente para um pouco da fofoca, mas eu vou falar um pouco de como o Marquês de Pombal chega ao poder, da influência que ele tem, e principalmente do que interessa aqui por escopo da matéria de História do Brasil, de como as medidas políticas e as reformas pombalinas, como estão aqui feitas pelo Marquês, vão impactar na gente, vão impactar no que acontece na dinâmica da colônia, tá? Então, vamos começar pelo começo, dando o passinho para trás que eu sempre gosto de dar para situar vocês em que momento a gente está. Nos nossos últimos encontros, a gente falou o quê? Daquelas disputas ibéricas, a gente acabou lá na União Ibérica, lembra? A gente falou da União Ibérica, que acaba lá em 1640, a gente falou como ficou instável o cenário do Brasil naquele momento, com o fim da União Ibérica. Por quê? E é o que me interessa falar aqui, da questão dos territórios, gente. Lembra que eu tinha falado para vocês que a União Ibérica foi e acabou com o Tratado de Tordesilhas porque não tinha mais sentido em separar o que era espanhol e o que era português, já que era uma coisa só. Então começou aquele processo de interiorização. E nesse processo, obviamente, que nem eu falo, né, vamos buscar traçar as conexões, vamos lembrar que a história não acontece de forma isolada, os eventos fechadinhos. Não, com a interiorização no território, com essa instalação, a gente falou da urbanização lá na região das Minas, lembra? Inclusive foi nesse ponto que a gente terminou os nossos últimos encontros, né, onde eu fui mais para frente, ali em 1720, mais ou menos, de como a região de Minas Gerais, ou Ouro Preto, na região, tudo, em Ouro Preto ali na região, ou naquele momento, eles se urbanizaram, né? Então, quando a União Ibérica acaba, isso não vai desaparecer. Tudo isso que surgiu, tudo isso que se construiu naquele momento não ia acabar, obviamente, junto com a União Ibérica. E é nesse momento que a gente tem novamente o quê? Uma série de questões com territórios, fronteiras, o que vai ser de quem vai controlar o quê. Novamente, todo aquele discurso volta à tona. E lembra que eu falei para vocês que a gente sempre tem um ponto de que disputa por terra e domínio vai estar aqui na história até os dias atuais? Pois é, não vai ser diferente. Isso volta aqui. Então, aquela questão, os bandeirantes, dos paulistas entraram no território, tudo mais, agora acabou a União Ibérica, agora, novamente, Portugal está tendo que se reestruturar aqui no território. O que eles vão fazer? Tratados. Eles vão fazer muitos tratados para cuidar das terras, justamente, de como eles vão administrar essas terras, de como eles vão assegurar o poder dessas terras na mão de Portugal. E a forma que eles vão fazer isso é através da diplomacia, dos acordos de muitos tratados. Eu trouxe aqui 3 principais que eu acho que vão contribuir mais para o que eu quero falar com vocês. Eu decidi, obviamente, primeira semana vocês vão ver que tem muita inspiração na Grazi, porque a gente conversa bastante, porque eu não quero falar coisas fora do que vocês viram. Então eu trouxe aqui 3 principais para essa questão das terras e das fronteiras, que vocês precisam ter em mente. Depois eu vou voltar aqui nesse mapinha, que vai ficar mais fácil da gente entender, mas vamos com calma, tá? O primeiro tratado, aqui eu tentei sintetizar o que vocês têm que ter de cada tratado, tá? Essa coisa de 1, 2 linhas, só para fixar na cabeça de vocês. Primeiro tratado, a gente vai estar lá em 1750. Guardem 1750, que eu já volto nessa data, tá? Mas a gente vai estar lá em 1750, em que é assinado o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, porque onde vocês acham que o tratado foi assinado? Foi em Madrid,
né? Essas coisas de que a galera não tinha muita criatividade. Era um pouco... Não queriam botar a cabeça para trabalhar. No Tratado de Madrid, foi instituído o que a gente chama de utis possidetis. Ou seja, o que é isso? De onde você tirou esse termo? Você tá louco? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando, calma. Utis possidetis é basicamente um termo que vai dizer o quê? Eu tenho a posse daquela terra porque eu estou usando aquela terra. Essa é a ideia do utis possidetis. Ou seja, a gente vai legitimar o uso, a minha presença naquela terra com base no que eu estou usando. Eu possuo porque eu estou usando aquilo, entendeu? Um pouco essa ideia. E Portugal vai se calcar, vai se lastrear nessa ideia. Ele vai falar, bom, é por isso que a gente vai ter controle dessas terras. Nós estamos utilizando, então elas vão ser nossas. E é com essa ideia, com esse termo, que ele vai garantir a posse ali da região do Amazonas e do Mato Grosso. Que nem eu falei aqui, quando a gente avançar um pouquinho, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, que é basicamente essa nova área aqui, e essa nova área aqui é toda conquistada, né? Mas a gente já volta aqui, anotem só isso, que são essas novas as terras conquistadas, né? E lá, mais aqui para a parte de baixo do Brasil, há uma troca dessas colônias. Como vocês podem ver, nesse mapinha que está marcado aqui para vocês, a gente tem duas colônias principais marcadas, né? Núcleos de povoamento que a gente chama. O núcleo de Sete Povos das Missões, que era espanhol, e Colônia de Sacramento, que era portuguesa. O que vai acontecer, então, aqui nesse primeiro tratado de Madrid? Eles fazem uma troca. A colônia do Sacramento pelos povos das missões. Portugal inverte. Então, antes desse tratado, era o contrário. Colônia do Sacramento era espanhola e Sete Povos das Missões era portuguesa. Então, no Tratado de Madrid, eles vão fazer essa troca. É isso que vocês têm que ter em mente. A conquista da região do Amazonas e do Mato Grosso e a troca das colônias, desses pedaços aqui, desses colônias de povoamento. Tudo bem? Entenderam? Tem mais coisa, mas eu quis sintetizar porque já tem coisa muito confusa aí pela frente. Mas depois vocês voltam no slide com calma, eu sei que eu tô indo e voltando, mas aí a gente vai vendo com calma, tá? E me mandem mensagem caso na semana ainda esteja algo confuso. A gente vai pular agora para 1777, em que é assinado o Tratado de São Ildefonso, em que Portugal ele vai consolidar a soberania dele, ou seja, eles vão adquirir... Pode falar, Luiz. Tem alguma coisa no chat? Um segundo. Ai, tem. Obrigado, Luiz. Luiz já me conhece, gente, já pegou a dinâmica da coisa. que eu me perco, que eu esqueci de olhar chat. É tipo um uso capião, exatamente, Larissa. Eu tinha perdido a mensagem, mas é basicamente essa ideia. Fala, eu tô usando, vocês não vão tirar de mim, não, entendeu? Se eu tô usando, pra quê? Olha isso, é meu, tenho direito. É essa ideia. O Luiz perguntou, gente, esses Sete Povos das Missões seriam jesuítas? Sim, essas... Calma aí, deixa eu voltar pro Canva aqui. Essa galerinha aqui vão ser todo mundo jesuíta, gente. Vai estar todo mundo... Quem tá focado nesse tipo de núcleo de povoamento são majoritariamente jesuítas. E, Luiz, maravilhoso que você trouxe os jesuítas, porque para Pombal, jesuíta vai ser um problema. Jesuíta vai ser uma grande questão e a gente já volta, guardem isso, que a gente já chega na questão dos jesuítas para o Pombal. Mas guardem isso, guardem isso no bolso que a gente vai voltar. Vocês vão ver que a gente chega lá do porquê que jesuíta é uma pedra no sapato para o Pombal. Porque vocês podem ver que esses núcleos aqui eram de interesse, eles tinham interesse em controlar. Por quê? Porque tinham influência, né? Eles estavam cooptando pessoas, estavam incluindo pessoas ali no sistema da colônia. Então, isso vai ser muito importante para o Pombal. A gente já chega lá, a gente já volta nessa questão. Voltando aqui, a gente vai fazer esse salto, então, que eu falei, para 1777, para o Tratado de Santo Ildefonso. O que acontece nesse tratado? A gente vai agora lá para o sul do país, né? E esse tratado vai basicamente instituir que Portugal vai ter o controle sobre as regiões que são atualmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou seja, aquela parte realmente mais ao sul ali do Brasil. Porém, vão ficar nessa troca constante. A Espanha vai falar o quê? Beleza, então colônia de Sacramento e a região, a Espanha fala, beleza, agora oficialmente a colônia do Sacramento é minha e a região de Sete Povos das Missões são minhas. Mas, Gabi, você não acabou de falar que Sete Povos das Missões era português? Continua sendo.
mas a região, o território é espanhol. Ou seja, eles ficaram ilhados ali, entendeu? Portugal não vai gostar muito disso, né, gente? Obviamente, eles vão conviver ali nesse tempo, porque tem a necessidade, mas vocês vão ver aqui que um tempinho depois, no Tratado de Badajoz, ele fixa a fronteira do sul do país, e a região ali, que é de Sete Povos das Missões, passa a ser portuguesa, incorporada à América Portuguesa também. Eu sei que tem muita coisa, depois vocês olhem com calma isso daqui, esses tratados, porque eu só precisava conectar um pouco o que eu vinha falando com vocês com o que eu vou falar hoje, que existe depois de toda aquela interiorização no território, tornou a necessidade de você criar leis e criar formas de você controlar a terra, de falar que a terra é sua. E Portugal vai estar louco, vai estar se descabelando, querendo conquistar da melhor forma possível essas terras. Deu para entender um pouco? Depois a gente pode voltar nisso, se vocês quiserem, só vou passar mais rápido por esses tratados, mas foquem nisso daqui que eu escrevi. São esses os pontos principais de cada um desses tratados, tudo bem? Então, beleza, vamos adiante. Que nem eu falei, depois vocês podem olhar esse mapinha aqui também. Esse aqui é melhor para vocês entenderem como foi cada tratado. Que nem eu falei, é um vai e volta constante, né? Se vocês olham aqui no Tratado de Madrid, essa parte sul passa a ser de Portugal, e aí no Tratado anos depois volta a ser espanhol, embora o núcleo de povoamento continue sendo português, eles só ficam ilhados ali. E aí posteriormente volta a ser toda essa região portuguesa novamente, que do Badajoz eu não achei um mapinha que estava de uma qualidade decente, e aí ele ficou de fora. Lembrando que a região do Acre é muito posterior, tá, gente? Acre, olha, esqueçam, vai demorar para vir para nós, né? Vou olhar o chat. Obrigado. Os bandeirantes paulistas fizeram interiorização a mando da Espanha durante a União Ibérica. Então, isso entra num ponto que o quê? Bandeirante não vai estar necessariamente servindo a uma coroa. Obviamente, sim, durante a União Ibérica, os acordos que eram feitos com bandeirantes vão estar respondendo à coroa espanhola, que era quem estava no comando. Só que bandeirante é meio trabalho terceirizado, ele não importa para quem está no controle, não. Para eles, o importante é o dinheiro no bolso, entendeu? Obviamente, na União Ibérica, que é quando rola essa interiorização, vão ter bandeirantes contratados, vão ter contratações de bandeirantes, especialmente para a busca de escravos, mas também para a exploração do território. Porém, os bandeirantes eles não serviam, não era tão usual o bandeirante servir diretamente à coroa. Geralmente os bandeirantes ou estavam servindo a eles mesmos nessas caças caças desses escravos fugidos e dos indígenas, desses apresamentos dos indígenas, e também a senhores de engenho e tudo mais. Existem, sim, casos de bandeirantes servindo diretamente a coroas, que eles são contratados e tudo mais para interiorização, mas é mais comum os bandeirantes fazerem negociações em uma escala menor, geralmente com o senhor de engenho e tudo mais, essa camada não tão coroa diretamente. Deu para entender? Ficou claro, mano? Beleza. Gente, eu estou sentindo minha garganta indo com Deus, então eu vou fazer algumas pausas para água para preservar minha voz, tá? Como eu sempre gosto de trazer aqui para vocês quadros, vamos falar de quadros. O que vocês estão vendo aqui? Falem comigo, por favor. Eu sou carente. Vamos descrevendo, depois a gente trabalha. Eu vou trabalhar esse quadro, na verdade, lá pro final da aula. O Marquês de Pombal. Que isso? Aqui não odiamos. Mentira, o Marquês a gente pode odiar sim. Pombal apontando para os navios, exatamente. Descreva o que vocês estão vendo. Itens, todos os itens que vocês estão vendo nessa pintura. Um porto, ótimo. Navios, ótimo. Muita coisa em vermelho. Realmente, inclusive meu slide, né? Ô, Gisele, agora você me explanou um pouco aqui, ó. Você vai ver aqui para frente, ó. Eu segui a paleta, ó. Eu sou uma pessoa básica. A paleta vai seguir, ó. Mas tudo bem. Expôs meu uso de vermelho aí, né? Ai, meu Deus. Mas tá bom. Jogo de luz e sombra, perfeito. Guarda jogo de luz e sombra. Construções. Expus meu slide, né? Carta de crédito na mesa, achei que era um mapa. Ai, meu Deus. Pois é, gente, vocês apontaram muitas coisas boas. Muitas coisas boas aqui pra gente, que vão condicionar. Eu queria fazer esse trabalho com vocês para vocês procurarem isso no que eu vou falar aqui pra frente. Que é o quê? Como vocês podem ver, eu botei sua referência aqui, né? Que é o quadro do Marquês de Pombal, pintados pelo Claude Joseph Vernet e o Luiz Michel Vannu.
Então, esses pontos que vocês me apontaram, lembra que eu disse para vocês lá no nosso primeiro encontro, e eu reforço aqui, que a gente sempre tem que duvidar das construções de imagem? Imagem nunca é inocente. Como qualquer fonte documental que a gente trabalha na história, ela não é inocente, porque para você fazer um documento, você tem que pensar. Se você pensa, vai ter um pouco de você naquilo. Eles não são inocentes, nem um pouco. Existe uma tentativa de construir uma imagem do Marquês de Pombal aqui. Vocês vão entender, olhem o ano que ela foi pintada, depois a gente volta aqui no ano em que isso foi pintado, que vai fazer sentido para vocês. Vocês vão entender. Mas aqui está mostrando, tá o Pombal apontando para esses navios, para essa cidade, essas construções novas. Vocês falaram do jogo de luz e sombra? Perfeito, a gente vai estar em que momento aqui? Já chego lá no contexto histórico, que é o próximo slide. A gente vai estar no momento que esses jogos de luz e sombra vão ser muito repercutidos. Deu spoiler. Não olhem o chat, tô brincando, pode olhar assim, vai ser o próximo slide, tá tudo bem, mas tá atento. Tá atento, que isso? Eu não preciso pedir desculpa, não, só gosto de fazer drama mesmo. Eu fico feliz que vocês estão interagindo, isso sim. Certíssimo, certíssimo. Já lançou aqui pra gente começar a discutir. Tudo isso daqui vai fazer sentido nessa construção de imagem, nessas construções de personagem pro iluminismo. Vocês vão ver. Daqui a pouco eu volto e vocês vão me dizer se esse quadro não é muito que esperto, essa imagem que eles tentam construir do Pombal aqui. Então, me encaminhando aqui para as partes mais técnicas, vamos falar um pouco do contexto histórico que a gente está vivendo para as reformas pombalinas num todo. Como o Luiz já falou no chat, muito que esperto, muito que rápido, a gente está vivendo o quê? Momento do iluminismo. A gente vai estar vivendo esse século das luzes. Tem preconceito com essa ideia, mas tudo bem. É porque, assim, vocês sabem que eu sou... Olha, isso vai estar gravado depois. Espero que nenhum dos meus colegas veja. Mas vocês sabem, né, que o meu ponto, assim, eu tendo mais para medieval. E essa construção de século das luzes em oposição aos séculos das sombras. Eu sou partidário, né, gente? Eu vou dizer o quê? Eu não consigo. Eu tenho que defender o meu quinhão também da história, né? Mas tudo bem, não estou aqui para isso hoje. Depois a gente discute o quão erradas essas ideias estão. Mas tudo bem, a gente vai estar aqui no contexto do iluminismo, ali do século XVIII, que vai estar todo mundo falando o quê? Nossa, nós estamos iluminados, nós temos o conhecimento agora. Essa corrente filosófica, essa corrente de pensamento se intensifica na Europa como um todo. Né? Principalmente ali, a Europa é o berço, por assim dizer, do iluminismo, né? E que ela vai se opor ao antigo regime. Vai estar em oposição ao quê? Eles vão olhar para os reinados antigos, vão olhar especialmente para o período medieval e falar, não, nós não somos mais essa galera focada ali na monarquia e tudo mais, não, nós estamos passando a iluminação, nós vamos abandonar esses ideais de brutalidade e de quase falta de civilidade que existe no antigo regime e vamos superar isso. Nós agora estamos iluminados. E isso vai se disseminar através dos ideais liberais. O liberalismo aqui que vai começar a torar, o liberalismo aqui que a gente vai começar a ouvir essa galera que atormenta a nossa paz até os dias de hoje, né? E é nesse movimento todo que a gente vai ter justamente a valorização das ciências e da razão. Esse ponto da valorização das ciências, essa questão de ser iluminados, de ter o conhecimento, vai ser muito importante para o Pombal, porque o Pombal vai deixar um extremo legado iluminista em Portugal. Muitas pessoas vão ser influenciadas pelas ideias pombalinas. As ideias pombalinas, obviamente, Pombal não pensou isso sozinho, por isso que é importante a gente falar de contexto histórico. Pombal vai estar em diálogo ali com os iluministas do seu tempo, mas toda essa base que o Pombal lança, se estudando o iluminismo, estando em diálogo com essa galera, vai mudar muito das universidades, de todo o conhecimento, de toda a política que é feita em Portugal dali para frente. Por isso que a gente tem que falar do iluminismo. É impossível passar por isso sem falar do iluminismo. A gente tem que ter isso em mente que realmente está rolando. É a corrente filosófica que está dominando ali nesse momento, né? E que nem eu disse, a valorização das ciências e da razão vai ser algo muito importante para Pombal e que num plantão que eu me proponho a falar para vocês justamente das reformas pombalinas, isso daqui vai ser central. Isso daqui vai ser muito importante para as medidas que o Pombal toma e de que forma ele faz isso, tá? Tudo bem com o iluminismo? Acho que essa é uma ideia um pouco mais clara para vocês. Estou adiantando até os conteúdos provavelmente de geral, né? É hoje que eu apanho. Vou demorar 2 semanas para postar o vídeo no YouTube para nenhum dos meus colegas querer me bater, gente, que eu tô adiantando conteúdo pra cacete. Mas tudo bem, né? Faz parte. É para isso que eu tô aqui. Agora a gente vai agora para 1700. A gente volta
para 1703, porque nós temos um pequeno problema que vai ser a pulguinha na orelha do Pombal, que vai ser uma questão que ele vai ter a superar, que é o quê? O Tratado de Methuen, também conhecido por Tratado de Panos e Vinhos. Vocês sabem o que foi isso? Para quem leu, já vou ficar bravo. Mentira. Mas vocês lembram, vocês têm noção do que foi, do que não foi, do que era, do que não era? E aí? Zé, ele tá ok com isso? Eu vou explicar, gente. Eu tô em Inglaterra. Vim de Portugal. Exato. Vinha de Portugal, os panos vinham da Inglaterra. É isso. Tratado de Panos e Vinhos. Por que que isso vai ser uma pedra no sapato do Pombal? Porque o Tratado de Panos e Vinhos era um tratado que foi assinado entre Portugal e Inglaterra, né? Isso vai impactar diretamente na dinâmica econômica e política de Portugal. Por quê? Porque era um tratado feito ali entre os dois. Só que, gente, vocês acham que o que vale mais? Um bando de pano ou um tanto de vinho? Inglês bem tomando vinho. Pior que era, né? Todo mundo bêbado nas cortes. Ai, meu Deus. Os panos, obviamente. Aí é aquilo, você olha para o português e fica pensando, você não percebeu que a matemática não estava batendo muito, não, meu querido? Você lá vendendo as suas garrafas de vinho, os caras vendendo pano para você que é muito mais caro. Você não percebeu que a lógica não bate, que o seu produto é muito mais barato que o deles, que vocês estão pagando mais? Não bateu caixa, entendeu? Não fez muito sentido. Isso vai fazer com que cada vez mais Portugal ali, eu tô ok, tô tranquilão com esse comércio aqui. Só que isso a longo prazo vai fazer o quê? Com que Portugal fique dependente da Inglaterra e justamente tanto esse tempo no comodismo, por assim dizer, de ok, tô bem com esse tratado, tá rodando minha economia aqui, isso vai estagnar Portugal por muito tempo. Ele vai tornar dependente da Inglaterra e ao mesmo tempo vai frear o desenvolvimento português porque em algum momento essa conta vai parar de bater, né? Já não batia desde o começo, a longo prazo, então piorou. Isso que o Pombal vai olhar e vai falar, tem alguma coisa errada aqui. A gente está muito dependente desses ingleses, vai ter algo muito errado aqui. Não, o vinho não era mais caro, porque o vinho é aquilo, pegou, foi consumido, ali, beleza, acabou. Tudo bem, para transporte era um pouco mais chato, obviamente, mas os panos, eles são mais duráveis, os panos, eles eram mais desejados. Vocês vão lembrar agora aqui, que um tempinho atrás aqui, eu estou em 1700, vamos lembrar, mas vamos lembrar que na Rota da Seda era só isso que estava sendo comercializado, era o foco de tecido, entendeu? O tecido era muito mais caro, o tecido era usado para manter o quê? A opulência nas cortes. Aqui a gente ainda tem um rei, né? A gente vai lembrar, vou falar mais no próximo slide, né, para frente, que o Pombal ele estava servindo ao Dom José I. As cortes precisavam desses panos, dessas tapeçarias, desses tecidos num todo, né? Então, o pano, por isso que ele vai ser um pouco mais valorizado. Obrigado, Luiz. Vou olhar. Gabi, me perdi. Por que Portugal ficou dependente da Inglaterra? Porque eles assinaram esse tratado, então era quase que uma via de mão única, assim. Portugal vendia vinho para a Inglaterra e a Inglaterra devolvia o tecido para Portugal, né? Eles faziam essas trocas, essas vendas um para o outro. Isso basicamente estagnou o comércio português, porque estava dando alguma renda. Tinha alguma renda ali. Era interessante, se eles estavam conseguindo lucrar, mesmo que pouco, eles mais compravam mais caro do que eles vendiam. Isso vai fazer com que o Portugal estava ali, ele falou, ok, tô bem com isso, tô tranquilo com esse negócio. Ele não vai se diversificar. Diversificação é uma palavra que eu quero que vocês guardem, que vai voltar para as políticas econômicas do Pombal. Pombal vai olhar e vai falar, gente, a gente precisa ir para outros mercados, a gente não pode ficar só dependente aqui dessa galera. Eles, enquanto eles estão aqui nesse tratado com a gente vende vinho para eles, eles compram pano da gente, a gente compra pano deles, eles estão negociando com outro povo. Eles estão negociando com o restante do mundo. A gente meio que parou. E é por isso que entra nesse ponto que Portugal fica dependente. Boa parte da economia portuguesa vai depender das negociações com a Inglaterra. E isso não vai permitir que Portugal se desenvolva, vai ter um freio na desenvolvimento, inclusive na questão das indústrias que estão chegando daqui a um tempo para frente, entendeu? Porque Portugal se acomodou com aquela negociação que a longo prazo não ficou tão rentável. Isso freou o avanço de Portugal. Entendeu? Fez mais sentido agora, Júlio? Tá mais claro um pouco a ideia? Beleza. Peraí. Não, pera.
Eu falei que na Rota da Seda, antigamente, tinha isso lá. Eu só quis dar um exemplo do porquê que o tecido era mais valorizado. Não quer dizer que o pano tecido vinha da Ásia. Eles eram ingleses mesmo, o negócio era feito pela Inglaterra e tudo mais. Eu só quis dar um exemplo do porquê que era mais valorizado. Não confundam, Rota da Seda é um tempinho bem antes do que a gente está falando aqui, tá? Mas é só essa ideia do porquê que o comércio é mais rentável. Não quer dizer que vinha da Ásia, não. Vamos lembrar que vocês vão ver, vamos treinar aí vocês. Vocês lembram mas aí vai ficar fácil se eu perguntar assim. Ai, deixa eu pensar como eu vou formular essa questão. Vocês lembram quando começa a primeira Revolução Industrial? Século XVIII, tá certo? Primeira ou segunda metade do século XVIII, Luiz? Vamos ver. Segunda metade do século XVIII. Mais especificamente, 1760. Vocês lembram quem encabeça toda a primeira Revolução Industrial? A Inglaterra, com a produção o quê? De tecido. Então, não, mano, era totalmente inglês. A Inglaterra já estava ali, já estava nesse mercado muito bem estabelecido, tá? Tudo bem? Entendeu? Só para não fazer a confusão, só dei um exemplo um pouco deslocado. Imagina. Toma, vocês estão fazendo perguntas, gente, eu gosto. Aí eu sei que vocês estão me entendendo, que eu não tô falando igual um louco aqui, eu tô indo rápido, continue assim. Ótimo. Então, um outro fator que a gente vai estar num contexto aqui que a gente precisa falar é o Brasil. O que interessa aqui para o plano da história do Brasil, a gente precisa falar dele, obviamente. O Brasil, ali de 1750, acontece o quê? A gente lembra que quando paramos de falar de Brasil, a gente falou lá de Minas, de toda aquela região da exploração do ouro. Eu falei para vocês que toda essa exploração começa ali no século XVIII, né? Começa no final do XVII, especialmente ele intensifica no século XVIII, só que justamente intensifica muito no século XVIII. Em algum momento essa matéria-prima ia começar a se esgotar. E é isso que ali a partir de 1750 a gente começa a ver no Brasil, o esgotamento do ouro. A extração começa a diminuir. E aí, novamente, dá aquele desbalanço. O que para Portugal, vamos voltar ali na questão do panos e vinhos, o que para Portugal estava ok de, beleza, tenho um negócio com a Inglaterra, mas minha fonte principal ainda está vindo ali do Brasil, né, porque eu estou extraindo ouro dali, isso começa, esses valores começam a se distanciar, porque o ouro começa a vir menos, Portugal começa a ver um endividamento ali, tipo, putz, gente, não está vindo tanta grana quanto antes, entendeu? O nosso comércio, que era o panos e vinhos, também não está dando conta. Portugal vai começar a ficar instável. Portugal vai falar, putz, economicamente ferrou para nós, né? Literalmente, a nossa mina de ouro não está dando tanto retorno assim. E isso vai dar essa instabilidade, né? Portugal vai começar a ficar um pouco louco. E Pombal, muito que genial que ele é, muito que político e estrategista que ele vai perceber tudo isso. E ele vai tomar medidas para balancear tudo isso, que é onde a gente quer chegar hoje. Tudo bem com essas ideias, com esse contexto histórico? Fez tudo sentido para vocês? Vocês estão bem? Ótimo, beleza. Qualquer coisa, se ficou algum ponto, podem falar. Mesmo aqui para frente, a gente volta no maior país do mundo, tá? Ok, vamos lá então para falar efetivamente do período pombalino. Esse tanto para Inglaterra, para a Europa inteira, entendeu? Imagina, gente, você vai, pega todo o nosso ouro para comprar 1 metro de pano, que a gente vai hoje ali na loja, compra 1 metro, corta tudo torto o negócio, entendeu? Você pensa, nossa, tô tanto lugar, todo o nosso ouro indo para decorar a igreja e eles comprar roupa. Obviamente eu tô exagerando, tá, gente? Por favor. Mas vocês entenderam, mas é uma sacanagem, né? A gente vê nosso ouro tudo se esvaindo nessas coisas, né? Aí, pelo menos agora a gente tá fazendo a virada de chave, né? Nossa grande Guiana brasileira. Obrigado, Portugal. Agora é nosso. Mas agora a gente tem que invadir de novo, gente. Vamos fazer a colonização reversa. A ideia é essa. Mas agora indo propriamente para o período pombalino e para as reformas pombalinas, onde eu quero chegar, vamos lá. Primeira temporalidade. De que período a gente vai estar falando, gatos? A gente vai começar a falar disso lá em 1750. A gente começa lá em 1750 e vai até 1777, que é o ano em que o Pombal é propriamente demitido. Ele é dispensado e a gente vai chegar lá. É um pouco desse período de tempo
que eu quero dar conta com vocês aqui hoje, tá? E eu espero dar conta aqui com vocês. Então, beleza, vamos começar lá em 1750. Lembra que eu falei que 1750 ia ser uma data importante por aqui, no Tratado de Madrid? É quando começa essa bagunça toda. É quando começa o domínio ali, quando começam as influências do Pombal, tá? Então, voltemos aqui um pouco. Quem é Pombal, então? A gente vai falar das reformas pombalinas, a gente vai falar dessa galera toda, mas quem é? Quem é essa pessoa? O nome dele, de verdade, é Sebastião José de Carvalho e Melo, né, que ele é conhecido como Marquês de Pombal, que é um título nobiliário, né, um título de representação mesmo, assim, de como ele era reconhecido, né, um marquês. E ele foi primeiro-ministro de Portugal, sobre o reinado de quem? De Dom José I. Eu falei que Dom José ia aparecer. Ele vai ser importante para a nossa fofoquinha. Fofoquinha tá chegando, gente. Guardem o nome de Dom José I aí. Ele era o primeiro-ministro, então ele que cuidava muito dessas questões ali pro Dom José. Ele que cuidava um pouco ali da administração de toda a coroa, né? E que nem eu falei, o período pombalino ele vai ser marcado pelas reformas do Pombal, que já estão chegando, a gente já chega lá. E qual que era o objetivo desse cara? Lembra que eu falei para vocês que ele era um iluminista, que ele estava com todas essas ideias e tudo mais? Qual que era o objetivo? O que ele visava? Justamente modernizar a administração portuguesa. Ele vai olhar, lembra que eu falei dos iluministas, da questão de olhar para o antigo regime e falar, meu Deus, que galera atrasada, que coisa perdida. Eles vão focar nesses projetos de modernização, e aqui não vai ser diferente, ele vai estar com esse projeto de modernizar toda a administração portuguesa e olhando especialmente com carinho ali para as colônias dele, né, para as colônias, para o que muito nos toca. Só que, agora a gente entra para a pausa da fofoquinha histórica. O poder, a influência do Pombal, ela vai se fortalecer a partir de 1755. Vocês sabem me dizer o porquê? Que ele vai se fortalecer e todas as medidas mais fortes do Pombal vão vir em 1755? Alguém se arrisca? O que acontece em 1755? Abra o microfone agora, gente. É o momento da fofoca, é o melhor momento da aula. Bora. Pode falar comigo, não tem problema não. Se não sabe, tudo bem também. Só grita aí que não sabe do que eu tô falando. Não tem ideia. E aí? E aí? Um segundo, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos falando. O negócio de Lisboa. Hum. Que negócio de Lisboa? Terremoto, exatamente. Gente, terremoto de Lisboa, vamos pra fofoca. A gente para. A cidade ficou toda acabada. Definiu muito bem, posso passar o slide. Isso daqui vai acontecer, minha gente. E agora é o que eu falo. É a parte que vai cair necessariamente no vestibular? Não vai, mas é a parte que a gente fica mais feliz, entendeu? O que vai cair vai ser a coisa do Marquês de Pombal, mas eu enfatizo isso mais lá para frente. Em 1755, vai acontecer um caos generalizado em Portugal, gente. Portugal não, né? Lisboa, mais especificamente, vai ficar fodida. Olha, isso vai estar gravado, depois eu vou estar ferrado. Mas, mas tudo bem. Portugal vai estar ali, gente. Lisboa vai estar acabada. Que nem o Lui falou ali em cima. Exatamente. Eu não sei, a cidade ficou toda acabada. Definiu. Eu vou printar isso daqui, eu vou botar na capa da aula depois. Não sei. A cidade ficou toda acabada. Definiu. É isso. Então, menina. O terremoto de Lisboa é um caos. É um caos. E agora, lembra que eu falei o momentinho da fofoca? Vamos para o momentinho da fofoca. O que aconteceu no fatídico dia 1º de novembro de 1755? Era um belo dia ensolarado em Portugal, em Lisboa, mais especificamente. Só que, não sei se tem gente católica aí ou ligado nos feriados religiosos, alguém sabe me dizer o que acontece no dia 1º de novembro? Para a questão católica? Vocês não sabem, pode ser rápido, não precisa ficar pensando, não. Eu vou falar. Não é Corpus Christi, não é finados. 1º de novembro, gente,
é o que eles chamam de Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos. Portanto, se Portugal, um país extremamente católico, em sua capital, Lisboa, em que o rei está lá, num Dia de Todos os Santos, o que ia estar rolando, gente? O que vocês acham que ia estar acontecendo? Logo ali de manhã, na parte da manhã, todo mundo levantando, todos os belos portugueses ali, indo para onde? Para sua missa. Eles estão indo para missa. Eis que do nada o mundo começa a cair. Do nada o chão treme, começa tudo a quebrar. E um ponto que eu quero que vocês guardem. Portugal, nesse momento, esse quadro aqui ainda tem esses espaços mais abertos. Mas pense olha, já tem preconceito com o que eu vou falar agora. Mas tudo bem, mas pense naquele modelinho clássico de cidade medieval que vem na cabeça de vocês, que tinha uns prédios não tão altos, mas eram ali até um segundo andar, tudo meio fechadinho, tudo meio apertado. Pensem num puta terremoto vindo do nada, ali caindo tudo. E, vamos lembrar, estamos em que ano? Em 1755. Não tinha energia elétrica. A iluminação era feita como, gente? Tava todo mundo na igreja, todo mundo na missa, uma missa especial que vai precisar de muita iluminação, feita à vela. Tudo começa a tremer. O que vai acontecer? Tudo pegou fogo, gente. Tudo vai acabar. Por isso que eu falo, eu vou pegar ali a mensagem do Lu e falar, não sei o que aconteceu, a cidade ficou acabada. É isso, entendeu? Começa um caos generalizado. Portugal, assim, Portugal não, Lisboa, começa tudo a tremer, as coisas começam a cair, os prédios começam a quebrar, tudo começa a pegar fogo. No dia de Todos os Santos, a galera vai olhar e vai falar assim, Satanás voltou, né? É isso que está acontecendo, o chão está tremendo, e agora vamos pegar um pouquinho o que? Nossas aulinhas de geografia, certo? Vamos pegar aqui. Se tem um terremoto em Lisboa, que é uma cidade portuária, o que vai ter também? O que vai ter também, gente? Um tsunami! Exatamente, entendeu? Pois é, gente, então vocês entenderam? Coitado dos liboetas, em 1755. Sim, o Dia de Todos os Santos já existia, Júlia, ele era comemorado, inclusive era isso que estava acontecendo aqui nesse dia. Gente, é um caos generalizado, porque começa tudo a pegar fogo, a cidade inteira começa a cair, todo mundo começa a gritar, é gente sendo soterrada. Que nem eu falei, nós estávamos em um Dia de Todos os Santos, tinha vela para todo lado, estava todo mundo comemorando, tudo começa a pegar fogo, os sinos das igrejas começam a cair. Um fato curioso que o terremoto de 1755 é um dos terremotos mais fortes já sentidos assim, no mundo, que já aconteceram, assim. Eu não lembro especificamente qual é a escala dele, mas foi uma escala muito alta, que ele chegou a ser sentido em quase toda a Europa e também um pouco na costa da África. Então não foi um terremoto fraco, foi um puta terremoto realmente, entendeu? Você tem que entender o medo dos portugueses do que aconteceu. Então é aquilo, primeiro você vê tudo caindo, depois você vê tudo pegando fogo, aí vem um tsunami e alaga Lisboa como um todo. Tava todo mundo, assim, no dia de Todos os Santos, para um lugar extremamente católico, o que vocês acham que eles vão pensar que é isso que está acontecendo? O que vocês acham? Conceito de arrebatamento? Então, já tinha um conceito de arrebatamento, apesar de não ser algo assim, eu não sei tanto do imaginário desse momento, de como era, mas já existia, mas com certeza deve ter influenciado. Não só, obviamente, o fim do mundo, Lui, mas o que mais? Castigo divino. É Jesus castigando a gente, entendeu? Nós somos péssimos cristãos, então Jesus foi categórico em esperar o dia de Todos os Santos, que ia estar todos nas igrejas para matar todo mundo. Um péssimo dia. Realmente, se vocês forem viajantes no tempo que estão aqui me acompanhando, não viajem para o dia 1º de novembro de 1755 na cidade de Lisboa, tá? Na parte da tarde, vocês só vão ver uma galera meio morta nas ruas, coisas assim. Especialmente na parte da manhã ali, vamos estar dando uma evitada. Entre as 7 e as 9, vamos dar uma segurada ali, porque não vai ser alguma experiência muito legal de ser vivenciada, não. Vocês podem acabar morrendo um pouco. Então, bora evitar. Mas gente, eles vão interpretar isso como um castigo divino, que Deus está muito puto com Portugal, entendeu? Com as coisas que estão acontecendo, que está dando tudo errado, por que aconteceu isso com a gente, entendeu? Vai ser um caos generalizado. Inclusive, aqui eu deixei um link para vocês, que infelizmente, por motivo de tempo, não vai dar muito para desenvolver, mas eu deixo a sugestão de vocês assistirem. 50 anos.
que ele vai Raros reproduzir sobreviventes de uma mais ou menos de catástrofe como foi colossal. o momento, tá, do terremoto. É um sotaquezinho em português, tá, gente, do documentário, não minta. E acrobatas invadem a Mas cidade. ele vai reproduzir. Ele faz uma reprodução Portugal é profundamente católico, mas amanhã e que nem eu falei, tinha entra muitas festividades ali no Dia de Todos os Santos e tudo. Aí esse documentário que eu deixei ali é só vocês clicarem no linkzinho que tá ali no nome do quadro, vocês vão ser jogados aqui para esse vídeo maravilhoso, que eles reconstroem tudo caindo na cidade de Portugal. Eu vou ver se eu consigo achar o minutinho certo, se a internet colaborar, me dê um segundo. Que esse daí eu quero mostrar. Que é o momento que as igrejas começam a cair e tudo mais. sexta-feira, 31 de outubro de 1755, véspera do Dia de Todos os Santos. Ciganos e acrobatas invadem a cidade. Portugal é profundamente católico, mas amanhã terão muito tempo para ir à igreja confessar-se. Um dia que chocará toda a Europa. Ao largo da costa sul de Portugal, uma equipe É bem legal, gente. Esse é um documentário curtinho, assim, mas é relativamente engraçado depois de vocês verem. É que eles representam a hora que o terremoto começou, de verdade. perfeito para o Dia de Todos os Santos. A Inquisição a mostrar como Deus castiga os hereges. A gente vai passar. Mas gente, Portugal acabou. Os suntuosos interiores das casas. Muito bom. Não deu muito bom. Então, adoro a fofoca. Ah, tem mais um ponto. O sotaque não dá. O sotaque é muito bom. Tem mais um ponto. Lembra que eu mandei vocês guardarem o nominho de uma pessoa? Vocês lembram que pessoa eu mandei vocês guardarem o nominho? Um monarca aí? Vocês vão lembrar? O rei. Exatamente. Por que você vai trazer o rei agora, Gabriel? Porque o rei vai ser a peça importante para a gente falar do porquê que o Pombal ele alça ao poder, ele consegue chegar ao poder. Porque um rei de Portugal, um rei católico, criado em toda a doutrina católica, vai passar por isso também. Eles estavam em Lisboa. João I enlouquece, gente. Ele acha que Deus está castigando ele acha que, puta que pariu, eu sou um monarca horrível, olha o que Deus fez comigo. Ele enlouquece. Ele vai para um lugar que a gente vai chamar de a Real Barraca, que era uma barraca de ajuda, né, para ele ser tratado e tal. Não era uma barraca, tá? Era uma casa, era tipo uma casinha de veraneio, assim. Mas ele vai ser internado lá. Internado não, ele vai ser levado para lá porque ele enlouqueceu, realmente. Eu não estou exagerando. Ele enlouquece. Ele enlouquece. Ele acha que Deus está castigando ele fica ruim da cabeça, e é isso. E ele é levado para esse lugar e ele fica lá. Portanto, agora entra no ponto que eu deixo a fofoquinha de lado e a gente volta. Se um rei, que é a figura de maior poder, tá off, the king is dead, entendeu? Acabou o rei, rest in peace. Quem é que vai assumir o poder? Depois do rei, o primeiro-ministro, que é quem? O nosso excelentíssimo. Por isso que eu falo, o terremoto de Lisboa foi indispensável para o Pombal se tornar quem é o Pombal. Porque o terremoto enlouqueceu o rei ficou afastado, todo o poder passou para o Pombal e ele vai precisar coordenar essa coisa toda agora. E o Pombal é um ótimo administrador, gente. Aí volta aqui ao slide. Ele é um ótimo administrador. Ele agora entra no ponto que eu gosto de fazer as pausas dramáticas para conectar as coisas. Ele reconstrói a cidade de Lisboa. E não só reconstrói, ele reconstrói pensando em como evitar episódios como esse. Ele vai investir em estudos para entender o que aconteceu, ele vai valorizar a ciência como bom iluminista que ele é, vai valorizar a ciência para falar cientificamente, eu sei que isso daqui não foi castigo divino, o que aconteceu aqui? Tem um episódio, inclusive, que todo mundo fica lá falando que foi castigo divino, o que aconteceu, Deus está culpando a gente. E o Pombal é tão contra isso que tem um cara que ele se chama Malagrida. Malagrida era uma dessas pessoas que ficava falando que o terremoto de Lisboa foi um castigo divino. Pombal manda matar o cara, manda a Inquisição ir atrás do Malagrida e matar ele.
para ele parar com essa conversa disso daqui foi castigo divino. Ele fala, Pombal tem essa mente do que não foi castigo divino, a gente precisa estudar o que é, então ele começa a incentivar esses estudos geográficos mesmo para entender o que aconteceu, obviamente nas limitações de seu tempo, e ele reconstrói a cidade de Lisboa. Em um novo projeto. Eu queria ter trazido a foto aqui, eu me lembrei agora que eu esqueci disso. Um segundo. Que vocês vão ver que isso vai se refletir até na estrutura das próximas cidades. Esse daqui é um quadro, eu vou abrir um segundo, desculpa o tempo, gente, mas eu prometo ser rápido daqui para frente, mas já que vocês estão aqui comigo, que bom. Essa imagem tá horrível, gente, mas vai dar para mim falar um pouco o que é. Ele reconstrói a cidade de Lisboa em um plano urbanístico gigantesco, de o quê? De permitir essas ruas mais espaçadas, realmente uma cidade planejada. E se vocês forem olhar a cidade de Lisboa, até hoje em dia é o mesmo lugar, tá? Se vocês forem ver pintura na época e uma de satélite hoje em dia. É assim, essas cidades espaçadas. Inclusive, existem cidades pombalinas no Brasil. Eu tenho uma amiga que mora, eu queria ter trazido ela hoje, mas eu esqueci de chamá-la. Mas semana que vem a gente pode chamar. A Inquisição ainda ocorria no período iluminista, em Portugal, no caso, sim. Gente, agora eu vou lançar a pergunta, porque eu vou deixar o convite para minha amiga. Eu e essa amiga minha, nós estudamos Inquisição em Portugal no primeiro semestre. Semana que vem, vocês topariam a convidar ela para a gente falar de Inquisição? Aqui, a minha ideia era a gente falar um pouco da Inquisição em Portugal e dos cristãos novos no Brasil, tá? Porque a galera cristão nova que vem para o Brasil, que é um pouco que a gente estudou no nosso primeiro semestre. Vocês topariam? Porque eu fiquei assim, eu perguntei para ela, falei, eu acho que eles vão topar. Mas eu deixei o convite. Mas já que a gente entrou nesse assunto, eu vou convidá-la. Então, essa minha amiga mora em uma cidade de Projeto Pombalino. Então, ela vai ter mais propriedade para falar para vocês ainda de como realmente se alastrou aqui no Brasil, tá, gente? Ela não é portuguesa, não. Mas ela é do Piauí. E lá no Piauí existem cidades com projeto que sofreram influência do projeto Pombalino, dessas cidades bem estruturadas, de um projeto urbano muito grande. Então, vou deixar o convite. Semana que vem talvez tenhamos aí um plantão, então, falando sobre Inquisição e cristãos novos no Brasil. Que bom que vocês engajaram. Já tenho um convite para fazer para a Maísa, mas é uma querida, gente. Uma querida. Vocês vão adorar ela. Já vou falar para ela que agora ela tem um compromisso com a gente. Ela não tem para onde fugir. Então, vamos lá. Foi Pombal, essa cabeça que ele tem, ele conseguiu realmente reconstruir a cidade de Lisboa em um projeto urbanístico incrível. Assim, realmente ele reconstruiu a cidade rápido, porque o quê? Ele foi valorizar esses profissionais técnicos, da galera que tinha especialidade de planejamento urbano e tudo mais. Ele agiu numa dinâmica do quê? De evitar que as igrejas e as casas fossem saqueadas, porque obviamente estava tudo destruído, a galera vai começar o quê? Vai começar a roubar. Então ele vai investir em segurança para evitar que os cidadãos fiquem com medo, por exemplo. Ele vai investir em segurança para falar bem assim, beleza, já está todo mundo com essa cabeça. Eu tenho que pensar em um jeito, em fazer com que a galera volte aos eixos, que todo mundo volte a trabalhar, volte a ter esperança na vida. Então ele vai investir em segurança, ele vai investir nesses projetos, ele vai investir na ciência, de pessoas que vão tentar explicar de forma lógica o que aconteceu no terremoto de Lisboa. E que nem eu falei, o rei enlouqueceu, o rei não volta, literalmente. José I, ele vai morrer sem voltar ao trono. Ele morre realmente lá enlouquecido e Pombal vai ficar até 1777. E é nisso que se insere aqui o objetivo da aula de hoje, que é como Pombal vai liderar Portugal a partir dali, e especialmente a política que ele vai ter para suas colônias. Calma, a gente vai chegar, vai ser o último slide da aula. A gente vai falar quem vem depois do Pombal e o que acontece depois do Pombal, principalmente. Os spoilers, exatamente. É bom que você adianta, mas você me puxa para onde eu tenho que voltar, entendeu? Então, é nesse contexto de reconstrução de Lisboa, de planejamento para Portugal. Inclusive, pausa, esqueci de um ponto. Quem vocês acham que vai bancar a obra de reconstrução de Lisboa? Quero que vocês chutem. Luiz, não. Não é. De onde vocês acham que vai vir um dinheiro? De onde vai vir a bufunfa? Colônias. Especialmente a gente.
A gente vai basicamente, o Brasil vai basicamente bancar a reconstrução de Lisboa, gente. As colônias no todo, especialmente o Brasil, vai bancar essa reconstrução, porque ele precisa tirar dinheiro de algum lugar. Ele está investindo em estudo, ele está investindo em muitas coisas, mas o investimento precisa vir de algum lugar, vai vir do Brasil. Ele vai tirar de todo da colônia. E é por isso que nos toca, por isso que temos que falar especialmente do que estava acontecendo. Ele prioriza as igrejas no primeiro momento da reconstrução, justamente porque Pombal ele é inteligente, ele sabe que a igreja tinha um controle social enorme. Então ele vai focar em reconstruir as igrejas para que as pessoas estejam confortáveis de voltar a viver as vidas delas, e, enfim, é aquilo, ele pensa a longo prazo, né? Então é isso, é por isso que a gente vai falar desse cara, entendeu? E quais são as principais políticas dele? De que forma ele vai reger ali, que conduz a gente para essa parte final, já que já prometo que já estou acabando, eu sempre me alongo, mas o momento da fofoca é sempre muito cativante, né, gente? A gente sempre chega no momento da fofoca histórica. Então, de que forma que ele vai governar? De que forma que isso vai acontecer? Tem dois projetos principais dele, que é a centralização, ele olhando com a cabeça de um iluminista, que vai estar lá com os ideais liberais estourando, ele vai pensar o quê? Essa ideia da gente deixar o poder espalhado por aí não dá, a gente precisa centralizar. A gente precisa fortalecer esse Estado monárquico que é Portugal. De que forma ele vai fazer isso? De que forma ele vai intensificar esse poder do rei? Ele vai aumentar a fiscalização em todos os lugares. Guardem isso. Esses dois pontos vão ser essenciais para vocês entenderem tudo isso daqui que são efetivamente as reformas pombalinas. É com essa cabeça que o Pombal está pensando. Do que? A gente precisa centralizar nosso poder. A gente precisa ficar forte, a gente precisa unir. E mais do que só unir, a gente precisa racionalizar a nossa economia. Precisamos voltar a ser fortes. De que forma a Pombal vai fazer isso? Ele vai buscar modernizar e, principalmente, diversificar essa economia. Lembra que eu falei do Tratado de Panos e Vinhos lá atrás, que não tinha uma diversificação econômica? Pombal vai olhar e vai falar, por isso que a gente está ferrado. A gente focou tanto numa coisa só que a gente não expandiu. Nesse momento, a gente precisa modernizar a nossa economia, a gente precisa diversificar a nossa economia. E, olhando para os impostos, obviamente, tudo mais, que é um ponto muito importante para toda a administração imperial, colonial, né? Ele vai criar o que a gente chama de erário régio. O que é o erário régio? Um contexto rápido para vocês, não precisa se aprofundar, não é um termo que vocês precisam gravar, é só para vocês terem em mente. Isso vai estar se referindo a todo o tesouro real de Portugal, ou seja, toda a grana, toda a economia de Portugal. Ele vai basicamente centralizar esses impostos, essa arrecadação, toda essa gestão econômica e da renda da coroa, ele vai centralizar. Ele vai botar todo mundo juntinho ali para facilitar o controle disso, entendeu? Ou seja, os impostos vão ser centralizados, vão ser pagados de uma forma só. Ele vai estar sempre pensando em o quê? A gente precisa sistematizar isso, deixar tudo isso mais próximo um do outro, né? E é nisso que a gente vai ver. Então, é com essa cabeça de alguém que precisa centralizar o poder, aproximar a economia, que a gente vai entender as reformas que o Pombal vai fazer, que são as que vão impactar diretamente o Brasil. Agora vai ser a última parte, mas vocês estão bem com a construção, como a gente chegou aqui? Estão tranquilas? Tudo bem? Eu sei que eu já estourei meu tempo, mas eu prometo ser rápido aqui nesse final. Qualquer coisa, me parem, façam perguntas. Essa é a parte mais chatinha. Então, que nem eu enfatizei aqui para vocês, focado nesses projetos de centralização, modernização e desenvolvimento científico, econômico da metrópole, Pombal vai começar a fazer suas leis, especialmente para as suas colônias. A primeira dela, antes do terremoto de Lisboa, antes de tudo que aconteceu, é a criação da derrama. Lembra que eu falei que o ouro já estava se enfraquecendo lá em 1750? O que é a derrama? Ele vai estabelecer uma cota mínima de ouro, ou seja, uma tonelada e meia aqui por ano, que precisa ir para Portugal de qualquer forma, entendeu? Ele vai olhar e vai falar bem assim, putz, a gente precisa pelo menos desse tanto para a gente se sustentar. Então ele institucionaliza a derrama. Ai, Gabs, por que derrama? Que nome nada a ver. Porque existia a guarda da coroa, né, já na colônia, e o que eles faziam? Se não batia, se nos portos, na hora da exportação, lá no fechar das contas, não batia essa 1,5 toneladas de ouro por ano, eles invadiam as casas, jogavam todos os bens no meio da rua, derramavam as coisas nesse sentido, assim, e ia pegando tudo que era de ouro, tudo que essas pessoas tinham de ouro, e mandava para ser mandado para Portugal, porque precisava bater essa 1,5 toneladas de ouro.
Então, é essa derrama, uma das primeiras medidas que ele toma, uma das primeiras medidas econômicas que ele toma. Essa daqui é mais simples. Aí agora a gente começa o caos generalizado pós 1755, que ele cria a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Lembra que eu falei, e é por isso que eu falei da importância de vocês terem isso em mente constantemente, que Pombal vai estar sempre tentando centralizar as coisas? Ele cria uma companhia, então. Lembra que, apesar do foco ser cana, açúcar, produção de açúcar e ouro, tinham aquelas outras economias, que a gente fala das drogas do sertão, um algodão ali, uma pecuária de uma forma menor. Vocês lembram que isso existia, né? Que apesar de terem focos econômicos, existiam algumas outras economias menores. Pombal, ele vai olhar para essa nova configuração e falar, a gente precisa regular até isso. Então ele vai criar essas companhias, que é o quê? É uma forma dele legislar em cima daquilo, dele controlar todo esse dinheiro e todo esse comércio que está circulando. Então ele vai criar essas companhias que centralizam esse comércio. Entenderam? Entendeu o que é a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão? Que é uma forma do Pombal centralizar esses outros mercados menores, de drogas do sertão, algodão, uma pecuária menor, venda de couro e tudo mais. É uma forma dele controlar isso, dele controlar esse dinheiro, de controlar esses bens que estão circulando no Brasil. Ok? Caso não esteja claro, vocês me parem. 1757, a gente avança aqui 2 aninhos, e ele vai extinguir a escravidão indígena. Vocês sabem por quê? Pombal não era bonzinho, né, gente? Dispensa, né? Mas vocês sabem do porquê ele vai extinguir? E isso daqui, da extinção da escravidão indígena, vai ser muito importante para esse o próximo ponto aqui, que é da questão jesuítica. Tanto vocês podem ver que foi um intervalo de tempo pequeno, né? Porque exportar escravizados era muito mais lucrativo, exatamente, geração de lucro por conta das questões dos escravos africanos, ótimo. Pergunta da Júlia, o Marquês de Pombal fez o que fez estando em Portugal? Fez o que fez estando em Portugal. Ele não veio para cá, não, ele só legislava de lá mesmo, porque ele não podia sair, né? Aquilo, o rei enlouquecer, ele precisava fazer tudo de lá. Ele não chega a vir para cá, não, é só as canetadas dele mesmo, entendeu? Só, ó, tem que fazer, mandou a cartinha, virou lei, entendeu? Por que ele vai extinguir, então, gente? Obviamente, com essa cabeça dele, né? Ele vai ver por uma combinação de fatores, obviamente. Tinha uma necessidade de incorporar esses indígenas à sociedade colonial, porque lembra que ele está com a cabeça de um iluminista, né? Mas principalmente desses fatores que vocês falaram, que era mais lucrativo a escravidão de africanos, não tinha sentido, porque tem um imposto. Vocês lembram que eles tinham que pagar imposto pelos escravizados. Para os indígenas, não tinha isso. A questão da cooptação de escravidão indígena era mais fácil dentro do território. Então, vai ser um outro método de Pombal ver. Bom, essa galera vai estar pagando mais imposto, então eu preciso proibir essa questão indígena, né? E justamente nisso, que era difícil controlar a escravidão indígena e na questão de pagamento de imposto, não era tão bom. Ótima relação de vocês. Isso daqui é preocupação com a educação, eu falo lá no último das recomendações para vocês, mas Pombal também vai ter uma grande preocupação com a educação do povo, tá? Ele vai ter projetos de educação, tanto que, não botei aqui, mas ele vai proibir que os indígenas falem as línguas tupi, justamente nessa lógica de integrá-los à sociedade e tudo mais, ele vai proibir essa língua e vai começar o ensino de português, ele abre escola e tudo mais, mas eu falo disso mais lá pra frente. Ele era um puto, entendeu? Uma figura difícil, mano, de se lidar, viu? É complicado, é tenso. 2 anos depois, que nem eu falei pra vocês, a gente vai ter a expulsão da Companhia de Jesus, vulgo. Quem são a Companhia de Jesus? Quem é essa galerinha? Tá ali, né? Eu não consigo fazer o meu drama, né? Ele vai proibir, né? Ele vai expulsar a Companhia de Jesus das colônias no todo, não só do Brasil, de todas as colônias portuguesas, e vai iniciar um processo de perseguição aos jesuítas. Agora sim, rápido, porque eu dou uma resposta longa. Quem se sentir confortável de abrir o microfone, por favor, ajuda. Por que ele fez isso? Nessa lógica aqui que ele tem. Vocês lembram? Mantenha isso em mente. Por que vocês acham que ele vai proibir os jesuítas? Qual que é o objetivo dele? O que os jesuítas tinham? Eles defendiam os indígenas, mas tem um outro fator, né? O que jesuíta tinha?
jesuíta tinha controle sobre alguma coisa que muito interessava o projeto centralizador do Pombal. O que eles tinham? O que eles tinham? As ordens jesuíticas. Eles tinham terra, gente. Eles tinham terra e muito dinheiro. Tudo isso tá certo também, tá, Luiz? Por favor, por favor. Mas o que mais interessa, o que mais brilha os olhos do Pombal é o dinheiro e as terras que eles tinham. Eles tinham influência, eles tinham controle ali no território, gente. Pombal vai crescer o olho nisso. Eles são uma organização rica. Vamos lembrar que os jesuítas estavam em várias colônias. Vocês acham que eles não tinham dinheiro? Então, o que acontece? Se os jesuítas vão responder, eles sendo uma ordem religiosa, eles ainda vão estar respondendo a toda a questão da cristandade portuguesa, se essa ordem é extinguida, para quem que vai passar o poder, os lucros, tudo que essa ordem tem? Para a coroa. Quem está sob o comando da coroa? O Pombal. É tudo muito pensado, entendeu? Ele faz esse momento de proibição dos jesuítas nessa ordem. Ele vai proibir, porque tudo que é dos jesuítas, o território, as terras, a organização, o dinheiro, tudo vai para ele. Então é aquilo, ele não é bonzinho. Tem a questão da indígena, que nem ele falou, ali tem tudo isso. Ele não é besta, entendeu? Ele está anotando toda essa dinâmica, por isso que tem essa proibição dos jesuítas. Mais uma vez, no movimento do quê? De centralizar o poder e principalmente a influência nas mãos da coroa, nas mãos do Estado monárquico, que era o plano do Pombal. Por isso que ele vai proibir, vai inclusive ordenar que se persigam os jesuítas, né? No mesmo ano, em 1759, também ele vai extinguir as capitanias hereditárias. Lembra? Capitania, papo de muitas e muitas, muitas aulas atrás. Ele vai extinguir as capitanias e ele vai instituir o governo geral. Novamente, fazendo o quê? Centralizando o poder, centralizando o controle. Ou seja, você aí, o capitão do donatário, né, aí que recebeu a sua terra, não vai ter mais. Agora a gente vai instituir um governador geral, um único governador geral, que vai responder diretamente a Portugal e ele sim vai controlar essas terras. Novamente, muito que estratégico, ele tentando controlar as terras, tentando controlar tudo. Pergunta da Luísa. Ele manteve as duas capitanias que deram certo? Não, ele extingue todas. Ele institui o que ele vai chamar de governo geral. Ele, dane-se, está sendo lucrativo, está sendo lucrativo. Ele não vai intervir. Ele não vai falar, tipo, não, vão ter que parar de produzir açúcar, meu bem. Ele não vai falar isso. Ele só vai falar bem assim, bom, você que tá aí, você donatário que está sob o controle dessas terras, foi com Deus. Beijinho, obrigado por todo o tempo de serviço. Agora eu vou instituir um governador geral, e esse governador geral vai se reportar diretamente a Portugal. Ele que vai ficar responsável por coordenar a bagaça toda. Mais uma vez, o quê? Muito que genialmente, centralizando todo o controle, toda a economia, todo o controle de território, influência no território nas mãos de uma pessoa só. Uma pessoa só é essa que vai estar se reportando a Portugal diretamente. Tá tudo conectado. São medidas assim que vocês forem ver, tá no objetivo do Pombal, de centralização e modernização da economia. Tudo bem, Luísa? Respondi, eu sei que não falei nos outros assuntos, mas ele extingue também. Tudo governo geral agora. E, por fim, a última aqui que eu botei, existem outras, mas foi as principais que, conversando com a Grazi, roubando da aula dela, eu cheguei no consenso. A de 1763, antes dele... obviamente antes dele ser demitido, mas não foi a última antes dele ser demitido, tiveram algumas outras. Mas o que interessa aqui pra gente hoje, de 1763, em que ele transfere a capital lá de Salvador, até esse momento a capital era lá em Salvador, e traz para o Rio de Janeiro. Por quê? Eu vou explicar a questão do vice-reino, mas deixa a pergunta do porquê. Acho que vocês sabem isso, mas tem um motivo. E, ai, não deu nem tempo de eu começar, esse povo tá rápido. Gente, que orgulho, que ótimo. Exatamente, para ficar mais perto ali do controle da região das minas. Ele vai trazer para o Rio de Janeiro, porque, obviamente, vai estar interessado no ouro, né, gente? Então, muito estrategista, muito inteligente, e até numa dinâmica conecta um pouco com a pergunta que a Luísa fez aqui pra gente, lembra que a capitania principal estava aqui no nordeste do país, né? Isso vai dar um gancho ótimo para os próximos plantões, Luísa, e para as próximas aulas. Obrigado. Eles estavam com muito controle, a economia, todo o controle do Brasil estava centrado ali na região norte-nordeste. Quando ele tira a capital de lá, traz aqui para a região sudeste, lá para o Rio de Janeiro, essa galera dessa região aqui vai ficar puta, porque eles vão estar vendo que eles estão sendo esquecidos.
E isso vai dar gancho para a série de revoltas que a gente vai ver daqui para frente em Colônia. Guardem isso, essa insatisfação com as medidas que o Pombal toma e com o que ele faz, porque essa galera, no controle maior ali de toda a região, vai se estressar, entendeu? Vai perguntar alguma coisa, Lui? Eu perdi alguma coisa no chat? Ah, tá. A questão do Rio de Janeiro ser uma capital litorânea também é importante para o comércio. Totalmente, exato. Como eu falei, um cara que está procurando modernizar a economia, modernizar a sua política, centralizar tudo, obviamente é de interesse para ele manter algo litorâneo, algo de fácil acesso, além do controle do. É o que eu falo, está tudo conectado. É controle econômico e político de influência e controle de território. Todas as medidas estão ali para isso. Obviamente vai ter muita influência. É mais fácil negociar com quem está mais ali no litoral, né? E aquilo, tudo bem, ali na região de Salvador também estava numa região relativamente litorânea. Mas para ele é interessante porque o quê? Aquilo mata dois coelhos com uma cajadada só. Ele mantém uma região litorânea, mais litorâneo ainda, e ainda mantém controle das minas, ali para o escoamento do ouro, né? Exatamente. Exatamente, porque tudo que extrai daqui, o Lui falou, gente, porque tudo que extrai daqui vai para Portugal, né? E tem as navegações, exato. Está tudo muito pensado nessas duas chaves de centralizar o poder e fortalecer uma economia, de modernizar a economia. Está tudo no mesmo plano. E, por último, aqui tem a elevação a vice-reino. Por que existe essa elevação a vice-reino? É mais uma vez nessa dinâmica de o quê? Ele vai ver que se eu elevar o Brasil a vice-reino, eles vão ter esse status maior, mas a gente vai aumentar o nosso controle, vai aumentar a nossa influência. Eles não são mais uma colônia. Agora a gente vai instituir uma pessoa porque eles são vice-reino, a gente vai ter mais controle ali. Tá tudo conectado, tá tudo nessas chaves que eu falei, essas duas principais chaves que eu botei aqui para vocês, dessa, de centralizar o poder e racionalizar e, enfim, dar um boom ali econômico na região. Tudo bem? Fez sentido? Essa questão eu sei que foi rápido. Na semana, caso vocês parem para ler aqui tudo e fiquem com dúvida em algumas medidas, vocês podem falar comigo. Mas vocês entenderam? O que eu preciso que vocês saiam daqui, especialmente, é esses dois pontos. Dos objetivos do Pombal com todas essas medidas. Porque todas essas medidas que ele vai tomar, vai estar dialogando com essa política dele. De um ideal iluminista, né? De centralizar. Ficou mais claro? O Luiz disse que tinha ficado um pouco perdido. Mas fez mais sentido? Tudo bem? Porque aí a gente vai para o último slide, eu prometo, agora. Tenham essa cabeça, gente, é o que eu falo, às vezes interessa mais para o vestibular, a gente tem um pouco essas linhas mais gerais de... o objetivo dele era esse, entendeu? Então, ele vai buscar meios de chegar a isso. E todas essas medidas vão estar dialogando com isso. Me perguntaram do chute na bunda dele. A demissão do Marquês, a gente chega aqui no nosso último slide. Último slide não, mas é o último de conteúdo. Que o Marquês de Pombal ele vai ser dispensado da administração portuguesa em 1777. Como vocês podem ter pensado na pergunta que a Luísa tinha feito, eu falei que foi muito bem feito para dar o gancho aqui, que eu tinha totalmente esquecido, ele vai conquistar muitos inimigos nessa dinâmica e nessas políticas dele. Porque, obviamente, todos os micropoderes que existiam nas colônias, no império, tudo vai estar todo mundo ali, ó, cabeças rolando, entendeu? Vai um, vai outro, vai um, vai outro, vai um, vai outro. Ele fala, vai centralizando tanto que ele vai conquistando muitos inimigos, inimigos que tinham uma certa influência. Obviamente, isso vai acabar em algum momento. E vai acabar de uma maneira muito mal. Por quê? José I vai morrer. Lembra que eu falei para vocês, o louco lá, nosso querido? Tadinho, enlouqueceu de vez, achando que Deus estava punindo ele. Morreu. Bateu as botas, foi com Deus, até mais, entendeu? Morreu louquinho lá, tadinho. Morreu. E aí, eles vão falar bem assim, beleza, Marquês, beijão para você, você era primeiro-ministro do José I, agora você não é mais. Então ele é demitido, e ele não só é demitido, gente, ele ainda é acusado de tentar, né, de fazer um atentado contra a administração portuguesa com todas essas medidas que ele tomou, entendeu? Vão falar que ele estava querendo se tornar rei, coisa do tipo, entendeu? De falar assim, mano, você acabou com toda a administração portuguesa, isso foi um atentado que você fez contra a gente. Vão culpar ele. Só que tem uma coisa irônica aqui. Vão falar bem assim, pô, Pombal, você ferrou com a gente, olha tudo que você fez. Você fez um atentado contra a nossa administração, então a gente vai ter que te demitir, a gente vai ter que te mandar embora. Você foi muito ruim pra gente, mas a gente não vai mudar quase nada do que você fez. É isso que acontece. Ele é demitido, ele é acusado de 1 milhão de coisas, mas não mudam quase nada na administração dele.
todas as políticas que ele instituiu de centralização do poder e tudo mais, centralização da economia, de deixar algo mais sistematizado, ali, ele soube assim, putz, foi ruim, parceiro, mas a gente vai deixar. Mas foi ruim, mas a gente vai deixar. Mas porque você fez é ruim. A gente deixa, né? Tá funcionando, entendeu? Poucas foram revogadas ali, efetivamente revogadas, né? As linhas gerais ali do que o Pombal fez são mantidas, exatamente, Gisele. Meteu o pé na bunda, né? O Pombal foi... Ai, gente, olha o que eu tô falando, pelo amor de Deus, levem na piada. Mas o Pombal foi aquele funcionário, entendeu? Que mostrou serviço demais e no fim se ferrou, entendeu? Adiantou tanto a vida da empresa que tornou o trabalho dele próprio dispensável. Foi isso que aconteceu com o coitado, entendeu? E fez tanta coisa que no fim falou assim, a empresa ele falou, beleza, você já fez coisa demais pra gente. Beijão pra você e até mais, entendeu? É isso que aconteceu. E quem assume depois é a Dona Maria, primeira de Portugal também. Eu deixo sempre as fontes aqui, tá? Mas a Dona Maria, ela... Exatamente. Se destacou demais, ó. Beijinho e ainda foi criminalizado. Todo mundo odiou o bichinho. Oh, meu Deus, olha lá, foi embora. Não adiantou de nada. Todo tempo de serviço, né? Reconstruiu Lisboa inteira para no fim morrer na praia. Ai, morrer na praia depois a gente ter falado de um tsunami é algo triste, né? Ai, desculpa, pesei o clima no final. Mas tudo bem, calma. Ai, gente, desculpa fazer querer, entendeu? Ele foi um dos peixes que ficou para trás, no meio de Lisboa, no tsunami. Ai, perdão, deixa eu voltar. Tema pesado, muita gente morreu, perdão, não deveria ter falado. Tá gravado, meu Deus, eu vou ter que cortar isso depois, gente. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos voltar aqui pro tema, não vamos dispersar tanto, aproveito que estou no fim. Então, o que aconteceu? Dona Maria, a primeira de Portugal, ela vai assumir. E ela vai instituir o que a gente vai chamar de viradeira. Dona Maria é a mãe de Dom José I, tá, gente? Ela vai instituir o que a gente chama de viradeira. O que é a viradeira? É literalmente um movimento de virada às medidas pombalinas. Só que é aquilo, é algo meio irônico. Ela vai falar bem assim, ela vai se opor a muitas das medidas tomadas pelo Pombal, a muitas das medidas que ele tomou, mas ele não vai mudar muita coisa. Ela vai instituir mais uma ideia antipombalina, entendeu? De temos que ser contra o Pombal, contra as medidas que ele tomou, mas efetivamente vão ser poucas as coisas que vão mudar. Porque funcionava. O projeto centralizador do Pombal funcionou e funcionou muito bem, entendeu? Tanto que é aquilo, depois eles vêm para cá e tudo mais, né? Mas só que a gente aí entra no último plot que eu prometo antes de chegar na aba de recomendações. Vocês sabem como Dona Maria I é conhecida? Vai ser um ponto engraçado no final da aula, tá? Você sabe qual que era o nomezinho dela? Porque é aquilo, né? Geralmente a gente tem os codinomes, né? O Dom Sebastião é o encoberto, porque ele desaparece. Sabe qual que é a Dona Maria, gente? Não é sangrenta. Calma, Gisele, isso é aula da história do terror aí, ó. Segura. Gente, não pode rir da coitada, por favor, segurem, pudorem. Mas Dona Maria é conhecida como Dona Maria a Louca. Ficou louca igual o filho. Essa família tinha algum problema, gente. Então, algumas outras pessoas vão falar que ela é a piedosa, mas o vulgar que ficou conhecido é Dona Maria a Louca. Por quê? Porque ela realmente enlouquece também. Ela começou a ter alguns problemas mentais, realmente, para o final da vida dela, né? A saúde mental dela ficou bem comprometida, ela se deteriorou com o tempo. Ela ficou, inclusive, incapacitada de governar em 1792, se não me engano. Mas realmente ela enlouquece, ela enlouquece. E ela ficou conhecida como Dona Maria Louca. Tem assim, relatos que... Gente, que é uma fofoca, um momento de fofoca. Meu Deus, isso daqui depois tem que apagar na gravação. Lembra do Dom José I? O antes, aqui, o querido? Tem relatos que falam que ele ficava uivando no quarto dele. O bichinho enlouqueceu, gente. Eu falo, na Real Barraca lá, que era um lugarzinho isolado, falavam que ele ficava uivando. Sério, ele enlouqueceu de vez, coitado. Tadinho, deu dó, mas eu vou fazer o quê? É o que os relatos dizem, gente. Falaram que ele ficava uivando no quarto. Coitado, gente. Luísa, nossa,
Na próxima aula eu vou botar muito a Real Barraca do lado do lobisomem pidão. Meu Deus, eu vou mudar o slide. Vai ser uma piada interna nossa, ninguém vai entender nada depois, mas enfim, eu vou fazer muito isso. Tadinho do homem, né? Ai, gente, deixa eu terminar isso aqui, coitado do bicho. Mas o que interessa pra gente é o gancho final para os nossos próximos encontros. Dona Maria, a louca, vai enlouquecer, a cabeça dela vai deteriorar, suas faculdades mentais vão ficar prejudicadas. E uma figurinha que a gente começa a ouvir mais constantemente, mais comum aos nossos ouvidos que estudamos história do Brasil, começa a aparecer. Que é, vocês sabem quem? João VI. Dom João VI. Pai de Peter I. Nosso Pedrinho I. Ela vai ficar louca, ela é mãe dele, e ele vai começar a aparecer no nosso cenário. Mas isso são conversas para outros plantões e outras fofocas históricas, né? Isso é um momento para um próximo diálogo, porque daqui a pouco a gente vai começar a ver toda essa bacural gigantesca com a família real, né? Antes de eu passar para as recomendações, tudo bem, entenderam, fez sentido a questão das reformas, entenderam toda a questão do Pombal. Focaram mais no terremoto que eu sei, mas o restante das coisas fez sentido, tá tudo bem com esses termos, esses conceitos, vocês estão de boa. Tudo bem, que bom que fez sentido, que bom que as coisas estão um pouco mais claras. Momentinho final, prometo ser rápido agora, é realmente o último. De recomendações, sempre gosto de deixar as recomendações. Tá, eu vi, obrigado, Lu. Como funcionava o governo de rainhas nessa época? Então, Portugal, lembra lá da aula passada que eu falei que tiveram algumas rainhas ainda, que o poder passa e tal? A Dona Maria, ela era muito bem aceita, ela realmente conseguiu governar e tudo mais. Ela tinha descendência, ela tinha o Dom João VI e tudo mais, então não foi uma questão, ela conseguiu realmente governar ali. Muitas delas se respaldavam nisso, de ter um filho, então elas agiam ali meio que na bolha da regência, por assim dizer, meio que aconteceu plantões anteriores, com a questão da Dona Catarina, da avó do Dom Sebastião, que ela fica como regente dele e tal, e tudo mais, ela conseguiu ter um governo assim tranquilo, não era questionado, entendeu? Portugal não tinha uma questão tão grande assim quer dizer, tinha, mas elas tinham um respaldo de tem um filho, eu tô governando até ele poder, entendeu? Mas ela conseguiu governar, tudo bem, até ela enlouquecer, né? Realmente, e aí tem que passar tem que passar o trono pro Dom João VI, né? É uma historiazinha bem polêmica ali, tadinha da bichinha, mas ela realmente governou, não teve uma questão, né? Não teve seu poder desrespeitado, porque ela tinha um respaldo de tem um filho, daqui a pouco ele chega, entendeu? Momentinho do ampliando o repertório das recomendações sobre o assunto. Exato, você viu, são meus amigos, gente. Eu tenho que fortalecer o trabalho deles, né? Eu admiro demais. Para quem não sabe que a Gisele comentou apoiando os educadores do CPCL, esse podcast aqui, 20 minutinhos, gente, falando. E eles contam melhor do que eu, tá? Se vocês gostaram da fofoquinha histórica do terremoto de Lisboa, vocês vão lá assistir esse episódio do podcast dele, para quem não assistiu ainda, que vale muito a pena. Tá? Vale extremamente a pena esse episódio, porque eles contam ainda na perspectiva de um cara que estava envolvido no evento, entendeu? Eles contam melhor do que eu. É muito bom, são 20 minutinhos ali de podcast, vale muito a pena. Só clicar aqui no link, qualquer coisa eu mando lá no grupo também, se vocês quiserem. Eles estão em várias plataformas de streaming já, meus amigos, entendeu? Deixa a recomendação. Eu falei para eles, eles estão mandando mensagem no WhatsApp agora, que agora que eles viram que eu falei da aula. Então, assistam, gente. É muito legal, eu gostei. Eles são meus divos, gente. Eu amo eles. Vão acompanhar. Eles são educadores da semana, para quem não pegou. O Léo da aula de Sociologia e o Vitor da aula de Atualidades. E eles têm um podcast juntos, eles também são historiadores, então assistam. O último episódio foi justamente sobre o terremoto de Lisboa. Não foi convidado, mas calhou muito que bem. Vão lá ver. É um episódio muito bom. E aqui eu trouxe um livro, ele é um pouco mais teórico, eu admito, por isso que eu trouxe outros dois mais tranquilos, mas para caso alguém se interesse, caso alguém queira ler, esse cara aqui, o Manuel Pinheiro Chagas, ele é um político português, mas ele escreve de uma forma, ele também é escritor, então ele vai descrever os acontecimentos aqui de como foi o terremoto, de uma maneira muito, assim,
muito de literatura mesmo, assim, um teor muito de literatura. Ele vai descrevendo o que aconteceu no dia, como as pessoas estavam na rua, uma coisa bem conto, assim, por assim dizer. E depois, na segunda parte do livro, ele vai discorrer sobre os impactos políticos, de como o Pombal vai ascender, e aí entra uma parte mais teórica, uma parte mais de estudo. Mas a primeira parte do livro é interessante de vocês lerem. Ele constrói a imagem de como foi o terremoto bem legal. Se vocês clicarem aqui, tem um PDF do livro, tá? Para vocês baixarem. E por último, tem um documentário da Univesp, né, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que eles fizeram um documentário sobre a educação no Brasil. Eu não consegui dar conta lá de falar de como era a educação para o Pombal, então eu deixei esse episódio aqui para vocês também do documentário, tem acho que uma meia hora mais ou menos, e eles vão falar da construção de universidades, de como o Pombal era preocupado com a educação, de como ele vai criar a escola das primeiras letras lá para os homens, né? Mais focado nessa questão de alfabetizar e tudo mais. Um documentário bem legalzinho, assim, também um clássico desses documentários, e que vale a recomendação, caso vocês queiram ver essa questão da educação que eu não consegui dar conta aqui hoje. Mas, principalmente, escutem o podcast deles. Tem 3 episódios, gente. Assistam todos, são muito bons. Mas é isso, gente. Ficaram com dúvidas? Ficaram alguma coisa? Faltou algo? Deixei de dizer algo? Caso não, estão livres. Obrigado por estarem comigo. Mano do céu, eu passei muito o horário. Eu não consigo fazer. Gente, eu tenho que. Ai, meu Deus. Ainda bem que a Sabrina topou trocar comigo, não ia dar conta. Mas obrigado por estarem comigo até agora. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenham sanado suas dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Bom final de semana para vocês. Para quem tem aula amanhã, boa aula. Abraço, gente. As fofocas históricas sempre rendem. Eu adoro o melhor momento. Bom final de semana para vocês também. Até mais.